Olá pessoal, meu nome é Cristiane Dupré e eu tô aqui para dar uma dica para vocês, hoje de direito penal. Vamos falar um pouquinho sobre as discriminantes putativas. Esse é um tema que desafia muitas dúvidas entre os estudantes. Mas eu queria, de certa forma, desconstruir esse mito da dificuldade. A partir do momento que você consegue entender como interpretar o erro nas excludentes da ilicitude, você consegue, numa prova, transitar muito bem entre as duas modalidades de erro. Bem, para começar, acerca do tratamento das discriminantes putativas, a primeira coisa que você precisa saber é o que significa uma discriminante putativa. A palavra discriminante, ela significa causa excludente de ilicitude. Assim como exculpante significa excludente de culpabilidade, discriminante ou causa justificante são sinônimos de causas excludentes da ilicitude. O problema é a palavra putativa, porque putativa significa imaginária. Então, uma discriminante putativa, ela não é real. Logo, ela não tem natureza justamente de causa excludente da ilicitude. Ela é tratada como modalidade de erro. E aí vem a questão, qual é então a modalidade de erro quando nós falamos das discriminantes putativas? Das várias teorias que buscaram o tratamento das discriminantes putativas, nós adotamos a teoria limitada da culpabilidade. Isso acaba significando, numa síntese muito apertada, que nem tudo em relação a discriminante é tratado dentro da culpabilidade. E qual é a modalidade de erro que nós estudamos dentro da culpabilidade? O erro de proibição. Então, quando nós falamos em teoria limitada da culpabilidade, nós já sabemos que nem todas as modalidades de erro, no que tange as discriminantes, são erros de proibição. Logo, nós temos duas hipóteses: configurar erro de tipo e erro de proibição. Por enquanto, guarda essa informação, anota aí essas duas modalidades de erro, porque daqui a pouco nós vamos voltar a elas. Eu gostaria agora que você entendesse o que pode ser um erro em uma excludente de ilicitude. E esse erro, ele pode ser sobre a situação fática, ou seja, sobre os pressupostos fáticos. Esse erro pode ser sobre a existência da discriminante, e esse erro pode ser sobre os limites da discriminante. Então perceba, nós temos três possibilidades distintas que é possível que você enfrente na hora da prova. Primeira, erro sobre a situação fática, erro sobre os pressupostos fáticos. Segundo, erro sobre a existência. E terceiro, erro sobre os limites. Vamos chamar de hipóteses A, B e C. A é o erro sobre as situações fáticas, B, o erro sobre a existência e C, o erro sobre os limites. Agora, pensa comigo. Quando nós falamos no erro sobre a situação fática, nós temos uma hipótese em que a pessoa ela vai enxergar mal, ela vai interpretar mal a realidade. O exemplo clássico, o exemplo livresco, é do pai que está em casa, o filho dele saiu, de repente ele escuta um barulho de madrugada, aí ele chega na janela, olha através da janela e ele visualiza um vulto. E ele não acha que aquele vulto é o filho dele, porque o filho dele tem a chave. Então ele acredita que é um criminoso pulando o muro da casa dele, que pode causar uma lesão corporal ou um crime de homicídio, enfim, uma situação bastante grave à família dele. O que ele faz? Ele pega uma arma, ele tem posse de arma de fogo, ele pega uma arma, mira e atira naquele vulto, acreditando que ele vai atingir um criminoso. Mas não era o filho dele. O filho dele esqueceu a chave, pulou o muro para não acordar a família. Perceba o seguinte, esse homem, ele interpretou mal a situação fática, ele enxergou mal a realidade. E sempre que nós pensamos em uma falsa percepção da realidade, nós estaremos diante de uma modalidade de erro de tipo. Então a letra A, o erro sobre a situação fática, sobre os pressupostos fáticos, ele é um erro de tipo. Enquanto o erro sobre a existência e o erro sobre os limites não caracteriza uma falsa percepção da realidade. Quer ver? Vamos imaginar uma situação em que um homem ele chega em casa ao final do dia do trabalho, ele está com um problema no casamento, o casamento dele não anda bem e ele surpreende a esposa dele o traindo. E ele acredita que para aquela situação, já que a esposa está traindo, é possível que ele possa matar
em legítima defesa da honra. Perceba que esse homem ele não enxergou mal a realidade, a esposa realmente o estava traindo. Só que ele achou que ali naquela situação existia a excludente de legítima defesa para matar. Perceba que o erro dele, no fundo, é sobre a ilicitude do fato que ele está praticando. Ele acredita que a conduta dele de matar a esposa não é uma conduta proibida. Olha como é que é fácil você identificar a modalidade de erro. A mesma coisa no que tange aos limites. Se um sujeito ele é agredido e ele se defende, ele reage, e ele a princípio está agindo de maneira moderada, só que ele vai muito além do que o suficiente para fazer cessar a agressão, então começam a agredir ele, ele dá uma canivetada, continuam a agredir ele dá mais 57 canivetadas, achando que porque a pessoa o está agredindo, ele agora pode ir até o fim e matar. Perceba que o erro dele agora foi sobre os limites da discriminante. Mais uma vez, ele sabe exatamente o que ele está fazendo, mas ele acredita que a conduta dele não é proibida. Nessas duas modalidades de erro, no que tange as excludentes da ilicitude, no que tange, portanto, as discriminantes putativas, nós teremos o erro de proibição. É o chamado erro de proibição indireto. Já na letra A, no erro sobre a situação fática, nós temos o chamado erro de tipo permissivo. O erro de tipo permissivo, ele possui o tratamento penal no artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal, e ele tem uma consequência um pouco diferenciada. É como se ele pegasse um pedacinho da consequência do erro de tipo e um pedaço da consequência do erro de proibição. Logo, o erro de tipo permissivo, ele vai isentar de pena ou ele vai permitir a responsabilidade a título de culpa. Bom, se você gostou da dica, dá um like, não deixa de se inscrever no canal para que você possa acompanhar outras dicas e lembre-se também de baixar o aplicativo Apple Store ou Google Play. Basta buscar por Cristiane Dupré. Foi um prazer estar aqui com vocês de novo. Até a nossa próxima dica.